Então vou corrigir a prova da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. Peço para você que faça a inscrição no canal, dê aquela curtida e faça um comentário, se possível, para que esse vídeo chegue a um número maior de pessoas. Então só um breve comentário aqui sobre a prova. Em relação a de vassouras, eu achei essa aqui um pouco mais trabalhosa, algumas questões, certo? Então vamos lá para a correção. Bom, a questão 17 diz assim: admita que uma pessoa compre mensalmente N unidades, então essa é a quantidade aqui, N unidades, de um medicamento que custa R$15 a unidade. Por precaução, ela sempre leva R$15 a mais do que o custo total do medicamento. Se houver um reajuste de 20% no valor desse remédio, ela gastará todo o dinheiro que leva comprando apenas N-2 unidades do mesmo medicamento. Sem o reajuste, o valor total gasto na compra desse medicamento em reais era... Então, olha só, essa questão ela tem várias informações e tem que ter cuidado na hora de montar aqui a questão, mas vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Primeira coisa que a gente vai tentar aqui entender. Seguinte, antes do reajuste, o total de medicamento, o valor pago, vamos chamar de T, né? O valor pago, dividido por 15, que é o valor unitário, dá a quantidade N de medicamento. Só para citar um exemplo aqui, se a pessoa pagou R$15, significa que ela levou um único medicamento. Que aí você vai pegar o total pago e dividir por 15, certo? Se ela comprou 2 medicamentos, então ela pagou R$30, e aí você vê por aqui, 30 dividido pelo preço unitário, dá a quantidade de 2 comprimidos. E assim sucessivamente, tá? Então, esse valor ali, essa formulazinha aqui, que eu criei, é relacionado ao preço sem o reajuste. Bom, aí teve um reajuste de 20%. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é como é que a gente vai achar esse 20% e quanto passou a custar cada medicamento, aumentando 20%. Bom, se era R$15, tá? E teve um aumento de 20%, você pode obter esse valor novo multiplicando pelo fator de aumento, que é 1,20 ou 1,2, ou pode fazer também pela regra dos 10%, tá? Olha só, o que é 10% de R$15? É você dividir por 10, e aí daria 1,50. Só que 1,50 seria 10%. Eu quero 20%. 20%, então eu vou multiplicar esse 1,50 por 2, dá R$3. Tá? Então, na verdade, o nosso reajuste do nosso medicamento ele foi de R$15 para R$18 a unidade. Tá? Então, com reajuste, se você fizer aí, ou então pelo fator de aumento, 15 vezes 1,2, você vai achar R$18. Esse é o preço com reajuste. Tá? Agora a gente vai ter que equacionar também o que está acontecendo após esse reajuste. Porque o que acontece? Bom, sem o reajuste, a pessoa pagava assim. Com o reajuste, está acontecendo o seguinte, o equacionamento é da seguinte forma. Esse total que ela pagava, mais os R$15 que ela sempre levava a mais, agora vai estar sendo dividido por 18. Porque agora ela gasta todo o dinheiro que leva. Tá? Ela sempre levava R$15 a mais, né? Agora ela está gastando esses R$15. E através agora desse valor unitário de R$18, ao invés de ela estar levando N, ela está levando N-2. E eu quero saber o valor gasto. Então eu quero saber o valor gasto, agora eu quero saber o valor de T. Tá certo? Se ele quisesse aí a quantidade de medicamentos comprados, eu teria que achar o valor de N. Então eu vou montar aqui a minha equação, meu sistema, e vou resolver achando o valor de T. Tá certo? Bom, se eu quero o valor de T, no lugar de N, eu vou colocar tudo relacionado a T. Então nessa segunda equação aqui, ó, onde eu vejo N, eu vou botar T sobre 15. Então reescrevendo, eu vou ter T mais 15 sobre 18 é igual a N, e o meu N eu estou substituindo por T sobre 15, já que o valor que eu quero é T, menos 2. Certo? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, colocar esse lado aqui, todo mundo no mesmo denominador. Então, ali ao invés de escrever menos 2, eu vou escrever 30 sobre 15. Isso é a mesma coisa que menos 2. Eu não mudei nada. E a diferença é que agora eu tenho um único denominador. A minha equação agora, escrevendo como ela ficou, T mais 15 sobre 18 é igual a T menos 30 sobre 15, né? Tudo sobre 15, igual aos denominadores. Duas proporções eu posso multiplicar cruzado. Então, eu vou multiplicar esse 15 por T mais 15 e eu vou multiplicar esse 18 por T menos 30. Então, fazendo aqui as contas, ó, 18T menos 18 vezes 3 é 54. Então, 18 vezes 30 é 540, só com sinal de menos. Menos 540. É igual, agora eu estou multiplicando 15. Ó, 15 vezes T, 15T. E 15 vezes 15 vai dar 225.
Bom, que é letra para um lado, que é número para o outro, então esse 15t eu vou passar para o lado de lá, subtraindo. 18t menos 15t é igual a 225, e esse 540 eu vou passar para o outro lado, somando. Então, eu tenho que 3t é igual a essa soma aqui, ó, 225 mais 540, 765. Como eu quero t, eu vou pegar 765 e dividir por 3. Fazendo aqui os cálculos, fazer aqui nesse cantinho aqui, 765 divididos por 3, aqui 7 por 3 é 2, 2 vezes 3, 6. Para 7 sobra 1. Abaixo 6, 16 dividido por 3, 5 vezes 3 é 15, sobra 1, 15. 15 dividido por 3, 5. E aí 5 vezes 3, 15, sobrou nada, 255. Então, ó, o total aí que ela gastava, R$255 é a nossa letra A. A questão 18 diz assim: a planificação da superfície de um cone reto é um semicírculo de área 50π. A altura desse cone em centímetros é igual a... Então, vou fazer aqui o desenho da planificação. O cone aqui aberto, está dizendo que é um semicírculo. Tá? Estou tentando desenhar aqui um semicírculo, que é a planificação desse cone aberto. E o cone fechado, vou fazer aqui a figura, é essa figurinha aqui. Tá? E aí eu quero calcular a altura desse cone. Então aqui os elementos são a altura, aqui é o raio do cone, aqui é a geratriz. A geratriz, na planificação, estão aqui, essas duas geratrizes. Tá certo? Se você fechar essa ponta com essa, você vai obter o vértice do cone. Então aqui esses dois lados aqui, esses dois pedaços aqui, são as geratrizes. Tá. Aí é o seguinte, olha só, eu tenho que relacionar a planificação do cone com ele fechado. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o comprimento de uma circunferência é dado por 2π vezes o raio. Só que aqui a gente tem metade de uma circunferência. Então esse nosso comprimento ele vai ser dado por 2π vezes o raio dividido por 2, certo? Ou seja, π vezes o raio. E o raio, no caso aqui, quem está fazendo o papel do raio, é o g. Então, esse comprimento aqui é dado por π vezes g, certo? Então, tirei dessa conclusão aqui. Aí eu vou comparar essa figura aberta com a figura fechada. Aonde está esse πg? Quando eu fecho, vira aqui a base do cone. Só que quando eu fecho, agora eu tenho um círculo completo. E aí, o comprimento desse círculo aqui é 2π vezes o raio desse círculo, que eu chamei de R. Tá certo? Então, como essas coisas são semelhantes, são as mesmas coisas, né? Só que uma planificada e outra fechada, eu vou comparar essas duas equações aqui. Quer dizer, π vezes g tem que ser igual a 2π vezes o raio. Então aqui eu posso cancelar o π com π, e eu chego à conclusão que a minha geratriz vai ser o dobro do valor do raio. Tá certo? Bom, como obter essa geratriz agora? Vamos tentar obter usando a expressão da área. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que você está olhando para a superfície aqui da área lateral de um cone, que é metade, né? Então a gente já sabe que vai ter que dividir isso aqui por 2. E como aqui você tem, ao invés de R, você tem G, então aquela área lateral ali daquela superfície, aquela área ali, ela tem que ser dada por π vezes G ao quadrado sobre 2. E isso é a área. Se é a área, isso é 50π. Certo? Bom, vou cancelar aqui o π de um lado com o π do outro e vou passar esse 2 para cá, multiplicando. Então vou continuar aqui na questão de baixo, tá? G ao quadrado é igual a 100. 2 vezes 50 é 100. Como eu quero o valor de G, G vai ser a raiz quadrada de 100. E aí eu não vou fazer mais ou menos, porque aqui só me interessa o valor positivo. Então, G, raiz quadrada de 100, é 10. Então, ó, a minha geratriz é 10. Se a geratriz é o dobro do raio, o raio tem que ser 5, correto? Porque ó, 10 vai ser igual a 2R, aí passo 2 dividindo, R igual a 5. Pronto, ó. Tenho o raio, tenho a geratriz, preciso determinar a altura. A altura eu determino usando o Teorema de Pitágoras, porque a geratriz é a minha hipotenusa, então, ó, usando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual o raio ao quadrado, 5 ao quadrado,
mais a altura ao quadrado. Bom, fazendo os cálculos ali, 10 ao quadrado é 100, 100 é igual a 25, mais h ao quadrado. Como eu quero h, vou deixar h desse lado e vou passar o 25 para o outro. Então, 25 vai passar subtraindo, né? Vai ficar 100 menos 25 é igual a h ao quadrado. Isso implica que h ao quadrado é 75. Só que a resposta não está assim, eu tenho que achar h. E h é a raiz quadrada de 75. Também não está assim. Como é que eu posso tirar a raiz quadrada de 75 se ela não é exata? Então, aqui para chegar à simplificação dessa raiz, ou você decompõe fatores primos, 75, ou você faz o seguinte, obtenha o 75 como produto de dois números, em que um deles tem a raiz quadrada exata. Eu posso escrever 75 como 25 vezes 3. E aí 25 tem a raiz quadrada exata, é 5, e o 3 não tem raiz quadrada. Então, a altura, 5, raiz de 3. Tá? Então, essas duas primeiras questões, 17 e 18, foram as mais trabalhosas dessa prova. Tá? Vamos fazer a 19, só que eu vou limpar aqui primeiro a tela para a gente poder fazer a questão 19. A questão 19 diz assim, uma cisterna contém 20 mil litros de água e serão gastos, desse total, 80% de 50% da água. Considerando que não entrará mais água nessa cisterna, após esse gasto, restará ainda um total de litros igual a... Então, cuidado aqui para não se embolar, porque tem 20 mil litros e você vai gastar 80% de 50% de 20 mil litros. Tá? Ora, 50% de 20 mil litros são 10 mil litros. Então, você vai gastar 80% disso. É 80% de 50%. Então, eu estou gastando 80% de 10 mil. Tá? Então, 80% eu escrevo assim. Agora eu faço conta. Ó, um zero daqui eu posso cortar com um zero daqui e um zero daqui com um zero daqui. E aí sobrou o quê? Sobrou 1.000, né? Vezes 8. 8 mil. Então, foram gastos 8 mil litros. E a pergunta é o quê? Quanto restará? Se tinha 20 mil e foram tirados 8 mil litros, sobraram 12 mil litros. É a resposta da letra C. Então, uma outra forma de fazer seria fazer direto. Então, você tem 20 mil e aí você está gastando 80% de 50%. Tá? Se você fizer aqui as simplificações, você vai achar 8 mil também. Tá legal? Poderia ter feito dessa forma também. Continuando aqui a resolução. A questão 20 diz assim, na tabela a seguir estão indicados os números de cirurgias realizadas em um hospital nos 6 primeiros meses de 2024. E ele quer saber a mediana de cirurgias, tá? Bom, mediana. Mediana é o elemento central de um conjunto de dados. Quando tem uma quantidade par, como é o caso aí que nós temos, nós vamos ter dois elementos centrais e teremos que fazer a média aritmética entre esses dois elementos centrais. Só que eu não posso fazer isso direto. Antes, eu tenho que organizar de forma crescente o meu conjunto de elementos. Tá? Então, aqui, como são poucos elementos, eu vou colocar todo mundo na ordem. O menor valor que você tem aí é 20, então esse é o primeiro elemento. Depois você tem 30. Depois você tem 32. Depois você tem 40, duas vezes. E depois você tem 52, 6 elementos. Se você procurar metade, metade de 6 é 3. Porque, ó, repara que se você só pegar o terceiro elemento, não vai estar dividindo o conjunto em duas partes iguais, não vai representar a mediana. Então você precisa pegar o seguinte também. E aí agora a gente vai fazer a média aritmética entre esses dois elementos. Então você vai pegar 32, somar com 40 e dividir por 2. 32 mais 40 dá 72. E 72 dividido por 2 isso vai dar 36. 36 é a nossa letra C. Considere o retângulo ABCD ilustrado a seguir, cujo ponto O é a interseção de suas diagonais. Isso aqui é o centro, então, do nosso retângulo. Um segmento de reta OM que é perpendicular ao lado AB. Então, aqui, perpendicular, 90 graus. E o segmento OC dividem esse retângulo em duas regiões, 1 e 2. Se as áreas 1 e 2 medem em centímetros quadrados, respectivamente, x e y, quer dizer, a área 1, ele chamou de x. E a área 2, ele chamou de y. E ele vai querer a razão de y sobre x. E aí, curiosamente, você olha para as opções e vê número. Ele não deu número nenhum para você. Aí tem aqui duas sugestões para te fazer. Ou você trabalha com letras, sei lá, chama aqui de A e aqui de B, e vai trabalhando com esses valores. Ou você atribui números, tá? A questão de múltipla escolha, o examinador não vai ver os números que você colocou aqui. Eu vou colocar, por exemplo, esse lado AD valendo 6 e esse lado CD valendo 8. Lembrando que você poderia colocar outros valores aí, tá? 2 e 1, 1 e 2, enfim. 3 e 4. Eu coloquei esses valores. No final das contas, mesmo você usando esses valores vai dar certo, tá? Bom, vamos lá. A área 1
e observe que é um trapézio. Né? Já a área 2 eu tenho a composição de duas figuras. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. A área 1 é uma área conhecida, já a área 2 é uma área que eu vou ter que repartir a figura para poder achar. Mas eu posso usar outra estratégia. Se eu conhecer a área total do retângulo e retirar a área 1 sobre a área 2. Então eu vou fazer a área 2 dessa forma, tá? Então a área total, que é a área do retângulo ABCD, 6 vezes 8, 48. A área do trapézio, que é a área 1, o que eu preciso da área do trapézio? Eu preciso da base maior, que é 6. Então vou escrever aqui, ó. Base maior, 6, mais a base menor. A base menor é essa medida aqui, ó. Essa medida, como ele falou que isso aqui é o centro, né? Vai ser o centro do retângulo. Então isso aqui é 3, é a metade. Então 3 vezes a altura. Então, ó, de novo, se isso aqui é o centro, isso aqui foi dividido em duas partes iguais. Se tudo é 8, esse pedaço aqui é 4 vezes a altura, dividido por 2. Então a nossa área 1 vai ser 9, 6 mais 3, né? Vezes 4, dividido por 2. Isso vai dar 36, dividido por 2, 18. Então, ó, repara que agora eu consigo achar a área 2. Porque o que vai ser a área 2? A área 2, ela pode ser obtida eu fazendo a área total, né? Que é a área de A, B, C, D, menos a área 1. Menos a área 1. Então, nossa área 2 vai ser a área total, 48, menos 18. Isso dá 30. Bom, então agora eu tenho a área 2, que é y, sobre a área 1, que é x, 18. Simplificando, dá para dividir por 6, né? Dividindo por 6, 5 terços. É a letra A, tá? Lembrando que se você fizesse com as letrinhas ou com outros valores, você acharia 5 terços também. Vamos para a próxima questão. Questão 22. Um professor tem 10 questões distintas para formular uma prova com apenas 4, 6 ou 8 dessas questões. Então, quer dizer, de 10 questões ele vai escolher 4, 6 ou 8. Tá? Então, isso aí já é um problema de combinação, né? Tem uma quantidade de elementos no conjunto, vou apanhar uma determinada quantidade. A tabela a seguir apresenta o número total de provas diferentes que ele pode formular de acordo com o número de questões escolhidas. Aí tem a tabela que tem as combinações. Considere que duas provas são diferentes quando tem pelo menos uma das questões diferentes. Então isso aí reafirma que isso é um problema de combinação. Tá? Sendo assim, o valor de x mais y é... Então eu vou ter que calcular aqui, ó, o que acontece quando ele escolhe 6, 8 questões. Tá? Esse 210 aqui, ele veio da combinação de 10, ele escolheu 4. Que, usando a fórmula de combinação, né? Combinação de n, p a p, é n fatorial sobre p fatorial vezes a diferença n menos p fatorial. Tá? Só para a gente conferir as contas e vai ser útil aqui para o que a gente quer fazer. Porque a conta já vai estar pronta, você vai ver que vai dar 210. 10 fatorial sobre 4 fatorial. E agora a diferença, 10 menos 4, 6. 6 fatorial. Aí simplificando isso, ó, eu vou ter 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7. E aí posso parar aqui no 6 fatorial, porque eu tenho um 6 fatorial embaixo para simplificar. Tá? Esse 4 fatorial, ele é 24. E vai dar para a gente também simplificar com alguma coisa ali em cima. Então, ó, 9 vezes 8 é 72. E 72 e 24 estão na mesma tabuada. Tá? Se você dividir 72 por 24, vai dar 3. Sobrou 3 aqui. Ou seja, sobrou 10 vezes 3, 30. 30 vezes 7, ó, 210, que é o que tem ali. Ora, por que eu fiz essa conta aqui? Porque vai ser a mesma que a próxima. Quando você faz a escolha de 10, escolhe 6, isso aqui vai dar a mesma coisa, tá? 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 4 fatorial. Repara que é a mesma coisa de cima, só trocando as posições. Tá? Essas combinações a gente chama de complementar, né? Se você fizer 10 menos 4 dá 6. Então elas são complementares. Então isso aqui vai dar 210. Então eu já sei o valor de x. Falta o valor de y. O valor de y é de 10. Ele está escolhendo 8. Então você tem 10 fatorial sobre 8 fatorial. E a diferença 10 menos 8 é 2 fatorial. Então você tem aqui 10 vezes 9. E aí posso parar aqui no 8 fatorial. Para poder simplificar. Em cima, 10 vezes 9 é 90. Embaixo 2 fatorial é 2. E 90 dividido por 2 é 45. Então vou ter que somar 210 com 45. 210
somado com 45, isso vai dar 255, letra C. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, como também lá no Instagram, que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você ser alertado e estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo, se cuida, tchauzinho!